pregado na semana passada? Alguém lembra aí? Lembra? Nós falamos sobre um momento muito interessante que Pedro levou a palavra para Cornélio. Amém? É muito importante, gente, muito importante nós temos esse entendimento da palavra e o que nós viemos fazer aqui. Vê como é importante a gente anotar aquilo que a gente ouve, deixar tudo escritinho, bonitinho, para que depois você possa estar relembrando, estar estudando, porque não é você ter um monte de livro que te faz inteligente, nem numa faculdade que te faz um grande estudioso. É o quanto você estuda realmente os livros que você tem, o quanto você presta atenção na aula que você tem, o quanto você investe na sua intelectualidade, naquilo que você está recebendo. A palavra pode ser a melhor palavra, pode ser o melhor professor. Se você não for bom aluno, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai falar, tive um ótimo professor, mas você não aprendeu nada, não resolve. E essa palavra é uma palavra muito rica. Para mim, às vezes eu ouço pessoas falando assim, nossa, eu já ouvi essa palavra, eu já escutei essas mensagens, eu já li esse texto, eu já li a Bíblia, não faz mais sentido, eu já extraí tudo dela. E eu vou ser sincero para você, há tanto tempo que eu prego ela, há tanto tempo que eu leio ela, e todas as vezes que eu a leio, eu sempre estou aprendendo algo e Deus está me dando uma visão, uma ótica diferente de um mesmo assunto. Amém? Esse é o poder do Evangelho. Hoje nós vamos falar, a partir do versículo de número 34, porque o que aconteceu na casa de Cornélio trouxe um grande problema. Trouxe um grande problema para as pessoas naquela época, Fátima. O que aconteceu de problema? Primeiro vamos lembrar, o culto de hoje tem um tema, amém? Cristianismo com propósito. E segura aí o que vai vir de propósito de cristianismo em algumas outras ministrações que Deus já deu para as próximas terças-feiras aqui. E eu creio que nós estamos aqui reunidos numa igreja e nós somos cristãos, amém? Senão não estaríamos aqui. Então o que nós vamos tratar aqui faz sentido para nós, né? A gente precisa descobrir nas coisas da vida o que realmente faz sentido. Porque fazer coisas sem sentido é a mesma coisa que perder tempo na vida. Não faz sentido aquilo para você. Às vezes tem pessoas famosas que, por exemplo, eu vou falar para você, eu não acompanho o Big Brother. Mas não tem coisa contra ou a favor. Minha opinião não vale nada a respeito disso. Mas eu não sei quem está lá. Não sei quem é o famoso, não sei o que está acontecendo lá dentro, não faz sentido para mim. Aí se você falar assim, fulano é famoso, ali está lá no Big Brother. Não faz sentido para mim, não faz parte do meu universo, não faz parte do meu mundo, né, do meu dia a dia. Não faz sentido nenhum para mim. Só que também falar de pessoas do meu universo para outras pessoas não vai fazer sentido nenhum. Falar de Cristo, falar do que nós estamos fazendo aqui para pessoas que não acreditam nele, não faz sentido nenhum. Falar de Bíblia, para quem não acredita em Bíblia, não faz sentido nenhum. É uma discussão que muitas vezes só desgasta a gente e a gente não chega a lugar algum. Amém? Eu confesso para vocês que em uma época da minha vida eu gostava muito, Dani, de arrumar um bom debate, uma pessoa para a gente sentar e vamos rachar a lenha para a gente falar da Bíblia. Hoje, eu não sei se eu fiquei mais maduro e descobri que isso não leva a gente a lugar nenhum e que a gente fica nos debates que não faz a gente crescer, não convence as pessoas, porque nós não temos poder de convencer ninguém, é o Espírito Santo que convence as pessoas, e a gente só quer debater para ver se a gente vai sair por cima e saímos com a razão. Amém? Mas tudo isso precisa fazer sentido para você, fazer sentido essa palavra que eu vou pregar. Porque no mesmo texto que eu vou dizer para você que semana passada, não sei se você se lembra, eu disse que o texto, a palavra que Pedro disse era muito simples. Não é requintada a palavra que Pedro pregou para Cornélio. Mas hoje eu quero dizer para você, não despregando o que preguei, eu quero dizer que é simples, mas não era simplista. É simples o que ele disse, mas é muito complexo o que significa tudo aquilo que ele falou. Amém? Está junto comigo? A Bíblia tem
esse viés de você olhar para ela, isso é simplesmente uma escrita, um acontecimento. E parece que é simples, mas existe muita complexidade por detrás daquilo que parece tão simples, o que Pedro falou. E hoje eu quero trazer uma palavra segundo o que Deus colocou no meu coração para nós, que fala sobre essa riqueza, profundidade, complexidade que envolve toda a palavra que Pedro falou para o Cornélio. Nós vimos que na terça-feira passada não ficou, né, José? Deu problema, né? Na terça-feira passada não ficou no ar, não subiu. Dessa vez está no ar, né? A internet está funcionando direitinho, o computador, tudo ajeitadinho, então vocês não vão conseguir acessar a outra ministração. Mas eu me lembro bem do que o Senhor ministrou ao nosso coração, falando sobre expectativa. Vocês se lembram? O Cornélio, ele tinha uma expectativa muito grande. E ele trouxe toda a família dele para essa expectativa, todas as pessoas que ele amava, ele trouxe tudo para dentro da casa dele, na expectativa de Pedro chegar e trazer uma palavra. Pedro tinha algo para a vida de Cornélio e da sua família que impactaria ele. Ele tinha essa expectativa. E a gente precisa ter essa expectativa, como nós aprendemos quando chegamos na casa de Deus. Amém? Gera essa expectativa, vai ter algo da palavra, o que vai acontecer, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a minha vida nessa noite. Pelo menos eu tenho expectativa. Não porque eu vou pregar, mas eu tenho a expectativa de que flua, eu tenho a expectativa de que a palavra faça sentido para você. A minha maior expectativa é que hoje a sua mente se abra e você aprenda a verdade da palavra que o Senhor tem para nós hoje. Essa palavra de hoje, ela é vetor, ela é direcionamento para você. Se você não entender essa realidade, meu irmão, você vai ficar cada vez mais perdido. Amém? Vocês estão junto comigo? Explicarei o porquê de tudo isso. No versículo de número 34, eu já passei do momento da visão de Pedro. O que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo, ele nasceu do judaísmo. Amém? Vamos dizer assim de maneira fácil de você entender. A cabeça dos discípulos de Cristo, por mais que andaram com Cristo, a cabeça deles ainda não tinha amadurecido. Nós percebemos que a cabeça que mais amadurece rapidamente é a de Paulo, que nem tinha andado com Cristo. Ele era o mais fervoroso judeu, o mais fervoroso defensor do farisaísmo, do judaísmo, aquele ortodoxo, né? O tradicional, aquele da raiz mesmo, circuncisão, que valorizava o povo ao qual pertencia, a lei, tudo que ele conhecia. E você percebe que ele tem uma transformação na mente dele, que nós já falamos um pouquinho, algumas terças-feiras atrás. Só que os discípulos de Cristo já não tinham entendido, por mais que tinham andado com Cristo. Eles não entenderam muitas coisas que Jesus estava fazendo. Se tivesse entendido, Pedro não precisava ter tido aquela visão de um lençol descendo do céu cheio de animais impuros. E Jesus ali estava preparando Pedro para aqueles homens que viriam para chamá-lo para ir à casa de Cornélio. Só que Cornélio não é um judeu. Ele é uma pessoa que ama o povo, ele acredita no Deus dos judeus, ele acredita em tudo, ele sabe de tudo que está acontecendo, mas agora Pedro vai apresentar algo para ele porque Deus o enviou. Então Deus prepara o coração de Pedro para ir lá. E Pedro, é claro, ele diz, não é lícito, você sabe que a nossa tradição diz que nós não devemos entrar na casa de um gentil. Então, na cabeça dele, Fátima, ele está pensando o seguinte: nós temos uma mente que nós somos um povo especial e que os gentios não têm direito à salvação. Eu já aprendi no judaísmo que o judeu é um povo especial. Ele não é pecador como as outras pessoas. Os judeus são um povo diferente. É o povo da aliança, é o povo que tem direitos. E os gentios são... como Jesus mesmo, quando recebe aquela mulher cirofenícia, ele diz, não é lícito tirar o pão da mesa e dá-lo aos cachorrinhos. Então ele disse para a mulher que quem era o cachorrinho? Ela. Então o judeu, era essa ideia que ele tinha de pessoas que não eram judeus.
Só que é interessante que Pedro, quando chega lá, ele vai começar a admitir algumas coisas, que isso vai trazer um problema muito grande com os outros cristãos que ainda não tinham aberto a sua mente. Vem comigo aqui, ó. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Eu peguei uma outra versão, acho que essa aqui é a versão transformadora, de uma Bíblia que eu ganhei, eu estava lendo ela hoje, eu falei, vou levar ela para ler, ela é bem simples de vocês entenderem. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Então ele já está dizendo, Deus não tem filhinho preferido. Deus não tem pessoas preferidas, uns que ele ama mais e outros que ele ama menos. Sinceramente, nós sabemos que como seres humanos, até filhos nós amamos todos, sim ou não? Mas às vezes, quem tem mais de um filho sabe que o relacionamento desse filho às vezes é diferenciado. Você ama 2, 3, né, os filhos que você tem, mas com cada um você se relaciona de uma maneira, sim ou não? Mas isso não parte de você, isso parte de quem? Dos seus filhos. Porque, Dani, você é mãe de quantos? Os 3. Você não é mãe só de um? Ou só de outro? Não, você é mãe dos 3. Você se dá mais para um do que para outro? Não, tem por causa da necessidade, mas assim, você se doa como mãe. Ó. Estou aqui, a Dani, mãe, está aqui o pastor Vitor, pai. Estou aqui, se relacione comigo da maneira que vocês quiserem. Aí cada um vai ter um relacionamento com os seus pais. A mesma coisa aqui também a palavra está dizendo. Deus não tem um favorito. Deus não tem aquele filho que fala assim, eu amo mais esse do que o outro. Deus ama todos igualmente. Então, se você vê que Deus me ama muito, Ele ama muito você também. Deus, Ele ama cada um de nós de igual modo, não é menos nem mais, Ele ama a todos. A diferença está de como nós nos relacionamos com Deus, como nós enxergamos a pessoa de Deus. Aí você vai ver que tem filhos que se sentem amados, se sentem favoritos de Deus, né? Só que isso é um viés muito complicado. No caso dos judeus, eles estão achando, nós somos os favoritos de Deus. O resto não. Aí Pedro disse assim, agora eu aprendi. Que Deus não faz acepção de pessoas, em outras traduções está assim, Deus não faz diferença de pessoas, se é judeu, se não é judeu, né, que é o caso do gentio, que não tem circuncisão, não tem nada disso, e Deus amou essas pessoas também. Deus não faz diferença de ninguém. E ele diz assim, em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Então, primeiro, ele encontra a verdade de que Deus não tem um povo favorito mais. Agora, Deus tem pessoas que o amam, pessoas que desejam relacionamento com Ele, independente do povo a qual pertença. Amém? Pedro abriu a sua mente. Só que quando ele vai trazer isso, outras pessoas vão ficar sabendo. E gera uma interrogação na cabeça dessas pessoas. Como pode um negócio desse? Você entrar na casa de um gentio. Você vai ver isso desenrolar um pouquinho, eu não vou entrar muito nisso, porque não vejo que vai haver necessidade por causa da palavra de hoje e da semana que vem. Mas você vai ver que isso trouxe um grande problema, mexeu com as estruturas do início da igreja. Pedro, chegando lá, ele diz o seguinte, versículo 36. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós,
que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. E a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. No capítulo 11, o forfé está arrumado. Os judeus estão dizendo: como você pode fazer um negócio desse? Cristo é nosso. Cristo é do judaísmo. E Jesus nunca ensinou isso. E Jesus, ele não tem a ver com a religião. Ele não tem a ver com dogmas, ele não tem a ver com partidarismo. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu, habitou no meio de nós, padeceu, morreu e ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a fé do cristão. Amém? Só que tudo isso envolve um montão de coisas. Mas o que são esses montões de coisas? Para esclarecer bem, eu preciso recorrer a um cara que ele foi o pilar da estrutura do cristianismo. O cristianismo, ele precisava ser estruturado. Se para o judaísmo eles tinham todo o Antigo Testamento, eles tinham a Torá, eles tinham os livros históricos, os livros dos profetas, eles tinham uma base. Agora, para a igreja cristã também precisa ter uma base. E a base é Cristo, mas eu preciso organizar tudo isso, porque Jesus escreveu quantos livros? Nenhum. Mas escreveram livros sobre ele. Jesus, ele falou sobre santidade, ele falou de vida com Deus. Amém? Nós, como pessoas, o nosso relacionamento com Deus, e o que ele dizia sobre a igreja dele é que ele edificaria a igreja. Então Jesus já está mostrando que a igreja dele não estava pronta, ela ficaria pronta. Amém? Ele mesmo edificaria a igreja cristã. Isso não estaria ligado à placa, à Efrata ou qualquer outra igreja, nada disso. Está ligado à pessoa de Cristo. Por que é importante nós refletirmos nisso hoje? Porque muitas vezes as pessoas estão pensando erroneamente em seus direitos de salvação. Muitas vezes nós não estamos sabendo valorizar aquilo que nós recebemos. O grande problema, por exemplo, para muitas crianças hoje, para muitos filhos nossos hoje, que os nossos filhos, muitas vezes, eles têm muito mais do que aquilo que nós tivemos, sim ou não? Muitas vezes queremos dizer para os nossos filhos, falar, olha, valorize esse passeio, valorize esse... Eu fui conhecer, por exemplo, no McDonald's quando eu fui trabalhar. E aí eu fui conhecer o que era comprar um lanche no McDonald's. Né? E meus pais não me levavam no McDonald's. Quem já levou o filho no McDonald's aí? Ah, mas é bobo. É bobo nada. Você deu para o seu filho uma coisa que você muitas vezes não recebeu, os seus pais não te deram. E assim outras coisas. Às vezes, por exemplo, hoje, se você dá um brinquedo para uma criança que ela diz que quer muito, ela quer por quanto tempo? Aquele momento. Daqui a pouco ela deixa jogado de lado, sim ou não? Aí diz o quê? Puxa, trabalhei tanto para te dar isso e você não valoriza o que eu fiz. Não é assim? Você faz alguma coisa para alguém e imagine você dar um presente para uma pessoa com o maior carinho do mundo e aquela pessoa desdenha do seu presente. Uma vez eu me lembro, eu dei uma gravata para um pastor de presente.
E aí, de repente, eu estava conversando com um pastor amigo e a gravata que eu dei para o pastor estava com quem? Outro pastor amigo. Eu falei, essa gravata aí eu que dei, hein? O que deu foi. Eu dei para o nosso pastor. E ele deu para mim, de presente. Como que você sente? Valorizado? Desvalorizado. Poxa, mas é uma gravata. Não é o preço. É o sentimento que você deu. Eu quis dar uma gravata. Dissesse para mim, trocasse a gravata na loja, ó, vou trocar essa gravata aqui, eu gosto de outra cor, vai lá e troca, não tem problema nenhum. Mas recebeu o presente, repassou o presente e ainda vi com quem estava. Aí é demais, né? Não valorizou nada. Às vezes nós olhamos isso com as pessoas que às vezes fazem essas coisas conosco, é aquela comida que você faz, né? É uma bela comida à noite para o seu marido, aí seu marido chega e fala assim, não quero saber. Já jantei fora. E você fez aquela comida, ou seja, desvaloriza aquele momento que você fez. Quem está entendendo? Parece que isso é uma coisa que acontece na nossa vida e a gente acha ruim facilmente. Eu também acharia ruim. No entanto, a mesma ação se tem com o Evangelho. Como assim, apóstolo? Algo tão precioso que muitas vezes nós não valorizamos e não geramos a devida expectativa, o devido valor àquilo que nós recebemos. Mas qual é o grande problema? Por que muitas vezes hoje nós encontramos pessoas apáticas, pessoas desistindo, pessoas sem força, pessoas sem expectativa, pessoas que desistem da caminhada? É porque elas não entenderam o que recebeu. Não entendeu o presente que recebeu. Fez igual a criança que recebeu um grande presente, mas só tem valor para quem deu. Quem recebeu foi de qualquer jeito. Não sabe o valor. Mas por que não sabe o valor? Porque muitas vezes foi ensinado o quê? Aí, está aí o Evangelho. É graça. É graça de Deus. Receba. Leve para sua casa. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, pronto. Está tudo certo, o preço já foi pago, está tudo certo. Aquele presentão que você leva e você deixa lá no cantinho, no meio dos brinquedos e vai viver a sua vida e a sua desculpa é, eu já ganhei o presente mesmo. Mas que tipo de presente você ganhou? O que foi que você ganhou? O que foi que o gentil ganhou? Como é que aconteceu? E essa palavra você não vai encontrar em qualquer lugar. Uma palavra dessa, não estou falando uma palavra que eu prego, não é a igreja, estou falando que você não tem religião nenhuma, você não tem lugar nenhum essa palavra que eu estou pregando hoje para você. Lugar nenhum, porque essa palavra só pode estar firmada na pessoa de Cristo. É só a igreja que tem essa mensagem, só a igreja de Cristo. Se nós não ensinarmos isso, as pessoas não aprenderão a valorizar o que receberam. Então eu preciso, antes de tudo, ensinar para você quais são os nossos direitos. Quem nós somos para a gente aprender a valorizar o que a gente recebeu. Por que nós entendemos que nós temos uma geração que não valoriza aquilo que recebeu? Porque nós percebemos o desprezo que existe com aquilo que é ensinado. Às vezes as pessoas preferem mais uma motivação do que uma verdade do Evangelho. Ah, eu não quero ouvir falar, só vai ficar falando sobre salvação, só vai ficar falando sobre pecado, só vai ficar falando sobre essas coisas, tem outras coisas que eu preciso ouvir. Ok, mas se eu perguntar para você, de quem você foi salvo, como que é o processo da salvação, a importância da ressurreição, você sabe responder? Se eu perguntar para você, por que a necessidade de Jesus Cristo derramar o seu sangue na cruz, você sabe responder? Será que nós sabemos responder toda a verdade do cristianismo? Será que nós temos essa verdadeira experiência com Cristo para que a gente possa dizer, desse assunto eu já estou PhD? E a gente descobre que não. Pelo menos eu vou admitir que eu estou aprendendo a cada dia mais e mais. Então por que não falar? Porque isso não me interessa. Só que é a respeito da sua vida eterna. Não é da sua vida aqui, é da sua vida eterna. E essa palavra é imprescindível para nós. O que Pedro falou para esse homem tem um significado
muito profundo, porque não existe outro lugar para você ouvir essa palavra e não tem outra pessoa que possa te justificar e não tem outra pessoa que possa te perdoar diante de Deus, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Pedro ele vai dizer aqui, ó, esta é a mensagem de boas novas. Amém? O que significa boa nova? Boa notícia, que é o significado de evangelho. E qual é a boa notícia que o Pedro tem aqui para Cornélio? A boa notícia é Jesus. Amém? E tudo que envolve ele. Eu não tenho como receber uma boa notícia sem Jesus. Diga assim comigo, sem Jesus não tem boa notícia. Sem Jesus tem má notícia. Amém? Mas você só vai aprender a valorizar a boa notícia se você souber da má notícia. Amém? Quem sabe a má notícia? Alguém conhece a má notícia aí? Alguém conhece? Conhece a má notícia? O que seria a má notícia? Notícia boa, as boas novas aqui que nós estamos falando é Jesus. Mas qual é a má notícia? Então hoje eu quero pregar uma parte dessa ministração, uma má notícia para você. E eu não vou pedir desculpa, mas eu tenho uma má notícia para você. Amém? Posso. Se não tinha vindo hoje. O senhor tem má notícia? Eu gosto de boa notícia. Desculpa te dizer, mas eu também gosto de boa notícia. Mas é necessário recebermos uma má notícia. Pessoas que recebem uma má notícia no hospital é terrível, sim ou não? Quando ela tem a oportunidade de sair dessa UTI, a má notícia passou e agora ela pode viver a vida dela. Como é que ela vai viver a vida? A pessoa vai lá, ela está reclamando da vida dela até aquele momento. Foi para o hospital. O médico disse, tem uma má notícia para você. Aí, pode despedir da família, já era. Não tem mais jeito. Aí você fala, meu Deus. Aí você vira sua cara para a parede. Aí Deus diz para você, eu vou te acrescentar 15 anos de vida. É uma boa notícia ou não? Tem gente que vai dizer, eu preferia ficar lá. Já nem vou virar a cara para a parede, já vou embora. Não sei como você está à vontade de viver. Mas, virou a cara para a parede, Deus disse, eu te dou mais 15 anos de vida. Como que você viveria os seus próximos 15 anos de vida? Se hoje eu dissesse para você, a má notícia é que você não sai dessa porta aqui, passa essa porta vivo. Meu Deus. Enterro coletivo aqui. Aí depois ao final do culto, quando todo mundo morre, aí Deus vem e ressuscita todo mundo e fala assim, eu vou te dar a oportunidade de você viver a tua vida de hoje em diante. Como você viveria ela? Está dando para entender uma metáfora? A verdade é que nós precisamos analisar isso todos os dias da nossa vida. A oportunidade da vida que Deus nos deu. Amém? Essa mensagem é má notícia, porque eu quero abrir com você Romanos, capítulo de número 3. Como nós já ministramos aqui várias vezes, o livro de Romanos é um livro, para mim, vou falar a verdade do que eu penso. Uma pessoa que não estudou o livro de Romanos, não leu o livro de Romanos, me perdoe dizer, uma pessoa que precisa converter de verdade. Talvez é só um convencido, não um convertido. Ler o livro de Romanos é impactante demais. Sacode a nossa vida. Eu digo para você que por mais que pregamos duas sessões, um ano e meio, depois um ano, praticamente, 2 vezes nós ministramos já o livro de Romanos, eu ministraria há anos ele aqui para nós e sempre ele impactaria o nosso coração. Porque ele tem a boa e a má notícia.
E para você entender a boa, você precisa primeiro entender amar. E amar é que nós estamos ruins com Deus. Amar está no capítulo 3, que Paulo enxerga o que Pedro e os demais irmãos não enxergavam. Olha o que diz o capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser um judeu? A circuncisão tem algum valor? E ele responde, sim. Há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que o Senhor tem razão no que tu dizes, e ganharás tua causa no juízo. Ou seja, num debate com Deus a gente perde. Diante de Deus, o julgamento dele é justo, a medida da balança dele é justa, e ninguém vai ser condenado injustamente. Ele diz assim: alguém poderia dizer, nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando outras pessoas a verem como Deus é justo. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar, já que Ele aumenta o poder dele sobre nós, mostrando quem Ele é? Estou seguindo o ponto de vista humano, ele está pensando aqui, o Paulo. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo se Ele é injusto? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Está dizendo o quê? Vamos pecar mais. Porque se a gente pecar muito, maior é a manifestação da graça e Deus mostra a grandeza dele, que Ele é o Todo-Poderoso. Paulo está dizendo o seguinte: não produzam pecado. Não vivam no pecado, produzindo algo que vai ser justiça de Deus contra as pessoas que assim agem. E tais pessoas que assim agem, vou produzir pecado para que Deus mostre que Ele é o Todo-Poderoso, é uma pessoa insana, porque ela está produzindo a justiça de Deus sobre a vida dela, de que vai mandar ela para o inferno. Ou, no pensamento errado dela, está dizendo, não, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas espera aí, ele não está dizendo que nós devemos abundar em pecado para superabundar a graça. Mas ele está dizendo que aonde há abundância de pecado, existe um arrependimento e o afastamento disso, há uma superabundante, maior ação de graça de Deus. Amém? E ele continua aqui dizendo, versículo 9. Olha a má notícia. Eu não sei se você se acha melhor do que alguém. Eu não sei se você pensa que eu sou melhor do que alguém. Eu não sei se você pensa que por eu ser o líder da Igreja Apostólica Efrata, o mordomo de Deus aqui, eu sou melhor do que alguém. Talvez as pessoas pensem assim, nossa, o apóstolo é alguém diferenciado. Para Deus ele deve ser o queridinho, porque ele abriu mão de tantas coisas para servir ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, esse texto nivela todos nós. Eu não sei quanto você tem na sua conta bancária, não vai mudar você diante de Deus. Não sei o quanto que você dizima, ou se você vai dizimar, se você vai ser fiel ou infiel, não vai mudar nada. Não importa também se você abandonou coisas grandes para servir ao Senhor. Não importa nada do seu sacrifício. Não importa nada do seu jejum,
Não importa nada do seu sacrifício em estar aqui na igreja. Não importa nada de tudo que você faz aqui. Nada. E olha que eu vou falar uma coisa para você. Eu agradeço todos os dias, cada um de vocês. Saibam disso. Quando eu chego na igreja, eu vejo uma das diaconisas passando o pano no chão. Quando eu vejo diáconos trabalhando, levando lixo lá para fora, fazendo um cafezinho para a gente. Quando eu vejo pessoas aqui nessa igreja saindo correndo do seu trabalho, vem para o louvor, ministra o louvor, prega a palavra de Deus, larga o seu descanso, pega ônibus, enfrenta a chuva, molha o tênis, molha a roupa, chega aqui. Olha, eu vou falar para vocês que eu me sinto honrado de vocês acreditarem nessa bandeira Efrata e estarem aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não nos faz melhor do que ninguém. Veja como que já começamos a pensar no nosso senso de pagar o preço por aquilo que nós acreditamos e por isso nós somos melhores do que as pessoas. Quem está entendendo? Está dentro da nossa mente. Então eu faço tudo isso, por que faço, apóstolo? Então eu não vou fazer mais. O senhor não está valorizando? Eu estou dizendo isso, por isso que eu fiz questão de dizer que eu valorizo. Mas isso não tem o poder de te fazer melhor diante de Deus. Você fala assim, apóstolo, eu trouxe aqui uma oferta gorda, amanhã a gente paga o aluguel no dia 15, fácil, com os pés nas costas e ainda faz caixa para o mês que vem. Aleluia, que Deus te abençoe. Eu vou ficar muito feliz, que eu fico mais tranquilo, amém? Para a gente pagar a nossa dívida, não são as minhas dívidas, a nossa dívida com o nosso aluguel. Mas isso não vai te mudar diante de Deus. Apóstolo, eu vim aqui todos os dias, se eu fizer campanha aqui, fizer culto todos os dias, eu vou estar aqui. Isso não vai te mudar diante de Deus. Apóstolo, mas eu vou fazer tudo que é certo. Isso não vai te mudar diante de Deus para você merecer alguma coisa. Porque a má notícia é que Deus tem um pensamento a nosso respeito. Amém? Qual é a má notícia? Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Traduz aí, muda a palavra judeu para você, para mim. Eu, o cara da religião, o cara que está na igreja, o cara que é pregador da palavra, o cara que é o apóstolo da igreja. Você que é o líder, você que é o diácono, você que é o maior dizimista, você que é a pessoa que acha que está bombando. Deus tem um pensamento ao nosso respeito. Como Deus te enxerga e me enxerga. Pela palavra do Senhor aqui. Quem está entendendo? Eu tenho uma má notícia. Ele diz, não há de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém, diga assim comigo, ninguém. Gente, é uma coisas que é difícil dizer, ninguém, nunca. São palavras difíceis da gente dizer? Ninguém. Eu conheço todo mundo, eu conheço tua vida. Não conheço tua vida, para me dizer ninguém. Ninguém na minha ótica, eu estou me colocando isso daí, mas eu dizer ninguém nesse mundo, tipo, fala assim, ó, ninguém enche um copo d'água como esse, como eu faço? Ninguém. Você conhece todas as pessoas do mundo? Não. Ninguém joga bola como o Neymar. Ué, você conhece os caras da várzea que joga bem? Só não tiveram oportunidade? Então você não pode dizer ninguém. Ninguém é muito geral. Engloba pessoas que você não conhece. Quem está entendendo? Todas as pessoas são assim. Você conhece todas as pessoas do mundo? Não. Todos os pastores não prestam. Você conhece todos os pastores do mundo? Todo homem não presta. Você conhece todos os homens desse mundo? Mulher nenhuma presta. Você conhece todas as mulheres do mundo? Está dando para entender que falar todos é muita gente. Você não consegue falar.
assertivamente. Mas aqui a palavra de Deus diz: ninguém. Quando eu digo ninguém, envolve quem? E eu. Envolve você. Envolve aquele que eu não conheço. Envolve aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem pouco dinheiro. Quando eu digo ninguém, envolve uma criança. Quando eu digo ninguém, envolve todos os pastores, os bons e os maus. Quando eu digo ninguém, não existe um ser humano nessa terra que é justo diante de Deus. Quem está entendendo? Mas eu sou o cara da religião. Não importa. Você faz parte do ninguém. Diga para o irmão que está ao seu lado, você faz parte do ninguém. É bom que a gente já vai falando um para o outro, mesmo que a gente vai ficando tudo, tipo, passa o trator, fica tudo assim igual. Aí ele diz assim, ó, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, com o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabe onde encontrar a paz. Não tem o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo já é muita gente também, né? Não sei quantos bilhões de pessoas existem no mundo inteiro. Ele não está falando da igreja apostólica Efrata. Ele não está falando do Brasil. Ele não está falando da América. Ele não está falando da Europa. Ele está falando do mundo inteiro, de todos os continentes. Todo o mundo, todo lugar. Não tem uma pessoa, até aquela que você bate palma, diante de Deus, ela é pecadora. Não tem ninguém que sobra. Ah, mas o Papa que faz 10 anos que está lá no comando do negócio, ele é, não é? Pontífice. Ele é o representante de Deus na terra. Não. É ser humano? É pecador. É pecador não por escolha. Ele é pecador porque nasce pecador. E a base para se ver pecador ou não pecador não é o que a gente acha. A base para ver quem é pecador e quem não é pecador é a própria palavra de Deus. Existe um problema chamado cleptomania. Quer fazer o quê? O que é o cleptomaníaco? E tem costume de comer crepe? Não, não é. Tem mania de roubar as coisas. A lei diz que os ladrões, que os roubadores não entrarão no reino dos céus. Amém? A lei diz. Então, para a gente é um distúrbio. Para a gente é algum probleminha aí. Para Deus é um pecado. E é o nome que é dado na Bíblia. Uma pessoa que vai... É que eu já vou dizer o nome, que é a nossa maneira, a nossa linguagem humana de falar, né? É o nosso português aqui, e aí vai ter esse nome em inglês também, mas é a maneira de a gente dizer. Estar irado com uma pessoa. Já viu pessoa irada com outra pessoa? Já viu uma pessoa com falta de paz com outra pessoa? Quem já viu? Alguém já viu? Alguém já sentiu falta de paz em relação a alguma pessoa? Acho que todos nós somos seres humanos, não é? Eu estou falando de Bíblia.
Então, por favor, não diga para mim depois, como já me disseram desde o começo da caminhada, que quando eu prego dizendo alguma coisa para alguém. Eu preciso confessar para vocês que eu prego dizendo alguma coisa para alguém. Esse alguém é você, esse alguém sou eu. Fechado? Porque a palavra não é minha. Eu acabei de dizer que todo mundo está incluído você e está incluído eu. A má notícia é que a gente não presta. Ah, apóstolo, é muito forte. Tem outros lugares que estão dizendo que a gente presta. Eu vou para lá. O céu não é meu. O céu é de Deus. Por que as pessoas não aprendem a valorizar o que receberam? Porque não entendem que não são merecedoras. Entende que Deus está olhando para elas porque são pastores. Deus está olhando para as pessoas porque elas vêm na igreja, porque elas são dizimistas, porque elas são ofertantes, porque elas têm bom casamento, porque elas têm dinheiro no bolso, porque elas tratam bem seus filhos, porque eles são bons investidores, a sua vida, a sua conta bancária está muito boa, e diante de Deus elas não são pecadoras como os pastores nem pregam. Aí as pessoas ficam confortáveis, não tem um confronto. Por quê? Eu não sou tão ruim assim. E não pense, não fique chateado se você estiver pensando assim, nossa, eu acho que eu não sou essa pessoa má desse jeito. Pensa na maior atrocidade que uma pessoa pode cometer. Essa pessoa é o quê? Ser humano. E você é o quê? Ser humano. Você e eu, nós, temos um potencial de se tornar um monstro de maldade. Sim ou não? Você não precisa nem falar, mas é só para te convencer, só para argumentar contra você, porque comigo eu não tenho mais argumento com Deus, já baixei a guarda, eu não tenho argumento. Quantas coisas já não passaram pela nossa cabeça? Quantas pessoas queriam andar com Jesus, Jesus falou assim, olha, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve para vocês levarem. Aí o pessoal, opa, eu vou trocar esse negócio. As regras do fariseu é muito complicado. É muita regra para você poder servir a Deus. Eu vou ser cristão. É mais à vontade, gente. E eu estou falando, trazer para os dias de hoje a religião. Não tem igrejas, lugares, eu não estou pregando contra elas, são dogmas. Se você quer viver aquilo, vai para lá. Mas eu não poderia, às vezes, estar pregando numa igreja sem a gravata. Embora eu estou de terno. Algumas passam. Alguns lugares, como você está de brinco, Lohane? Você usa um batom? Como que vocês vão viver isso daí? Então, isso daí diz assim, não, mas Cristo não deu nada disso, eu tenho a liberdade. Costumes, roupas. E aí diz assim, não, em Cristo nós temos liberdade de ser aquilo que a gente quer. Reticências. Reticências. E hoje, muitas vezes, na igreja, em termos gerais, é liberado, você é livre. E eu quero te dizer uma coisa. Você não é livre. Você só é livre se Cristo te libertar. Mas interessante é aprender isso, que Cristo não te liberta para você ser livre dele. Você é liberto do pecado e livre do pecado para que você escolha não pecar. Mas você continua sendo pecador. Mas agora você morre para o mundo para você viver para quem? Para ele. Então você é livre? Ou você está preso? Então essa liberdade não é para fazer qualquer coisa. Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Você está redondamente enganado. Porque aí nós abaixamos a régua. Quando Jesus falou, se vocês querem ser os meus discípulos, é o seguinte, sigam os mesmos passos que eu. Tá bom? Mas como que é? Na lei diz, não matarás. A lei não diz não matarás? Só que Jesus diz assim, na minha lei, na minha regra,
aquele que odiar uma pessoa está matando ela. Eu acho que do fariseu está mais leve, não está? A lei nominou, deu nome ao pecado. Vemos que a regra dos fariseus, a regra do judaísmo, é pesada. Mas a de Jesus, parece que a propaganda dele não condiz. Por quê? Porque é um fardo muito mais pesado, porque não está no exterior, está no interior de cada um de nós. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, tudo isso diante de Deus, antes de nós fazermos alguma coisa, só de pensarmos, nós pecamos. Mas por que nós pecamos? Porque o padrão da santidade é alto. Não é o padrão da santidade que Deus exige de você, para que você tenha um relacionamento que é alto. É o próprio padrão dele. Quem é a régua da santidade para julgar o ser humano? Deus. Deus é a régua. Imagine diante da santidade de Deus, quem passa na régua de Deus? Alguém se arrisca a dizer, eu passo. Eu sou o primeiro, fica quietinho, e eu paro de pregar e sento. É que aprove que eu fosse o papagaio de Deus, mas eu sento e ouço. Eu não tenho justiça própria, não tenho como dizer, mas eu sou. Aí sabe o que a gente faz quando a gente liga a televisão e vê umas atrocidades acontecendo? A gente não vai aceitar, mas a gente não vai dizer, eu jamais faria um negócio desse. Você descobre que você tem um potencial de fazer tudo aquilo e talvez você faça pior ainda do que aquela pessoa. Sim ou não? Não, apóstolo. Quem é a pessoa que é o maior exemplo de adorador na Bíblia? Davi. Um homem segundo o coração de quem? De Deus. Já pararam para pensar na trama do plano dele quando a Batseba fica grávida? Um homem segundo o coração de Deus vai fazer essas coisas? É pecador. É do mesmo material que eu e você. Essa é a má notícia. Nós não temos nada para apresentar para Deus. Diante de Deus, todos nós, a começar de mim, qual é o destino? Inferno. Mas eu sou judeu. Inferno. Mas eu sou o cara da religião. Inferno. Mas eu estou aqui na igreja. Inferno. Mas eu estou pregando. Inferno. Esse é o destino de todo pecador. Amém? Sim ou não? É Bíblia. Eu não tenho como escolher isso. Mas aí, a graça vem. E a graça vem através de Cristo. Por isso que só a igreja tem essa mensagem. Nenhum outro lugar tem. Não adianta você buscar em outro lugar. Só existe uma maneira de você mudar a sua condição diante de Deus. Apóstolo, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Então, pelo amor de Deus, aprenda a valorizar aquilo que você recebeu. Não deixe esse presente jogado. Não trate com leviandade, não trate com pouco caso, não trate de qualquer jeito, porque é um presente de Deus você estar aqui ouvindo essa palavra. É um presente de Deus eu poder estar nesse altar. É um presente de Deus eu poder pregar o evangelho. É um presente de Deus nós estarmos adorando aqui. É um presente de Deus ministrarmos um louvor. É um presente de Deus podermos dizimar. É um presente de Deus você estar aqui nesta noite. É um presente de Deus. Tem muita gente que não desdenha do presente? Sim ou não? Não valoriza o presente que Deus deu. Paulo, ele também tem a boa notícia. Ele mostrou a má, mas ele conscientizou judeus e gentios, gente da igreja e gente fora da igreja. Nós que estamos aqui, pessoas que estão lá fora, pessoas que nem sequer ouviram a palavra de Deus ainda, porque vai ouvir através da sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Deus as ama tanto quanto ama você. Versículo de número 21. Depois dele passar com rolo compressor sobre nós, ele tem uma palavra de vida. Esse é o Evangelho. Só que se você disser para as pessoas, recebe aí, você é salvo, você não vai para o inferno não. Eu não quero ir para o inferno, o inferno é lugar ruim. A cultura ensinou para a gente que isso aí é muito ruim. Eu não quero. Mas e se eu falar para as pessoas que elas pregar, por exemplo, imagine pegar e falar assim, eu vou fazer um culto evangelístico. E eu vou falar isso aqui no culto evangelístico. É correto? Num culto evangelístico? Falar isso? Pregar essa palavra num culto evangelístico? As pessoas dirão, não é correto. Só que é o culto verdadeiramente evangelístico. É esse. Por que Jonathan Edwards pregava pecadores nas mãos de um Deus irado e as pessoas sentiam que o chão se abria e que elas seriam engolidas e iam para o inferno? É porque as pessoas tinham consciência de quem elas eram diante de Deus. Hoje será que todas as pessoas, inclusive as que estão dentro da igreja, têm consciência de quem elas são diante de Deus sem a pessoa de Cristo? Não tem. Mas eu tenho a consciência de quem eu sou por causa de Cristo. Então deveria estar valorizando muito esse presentão que Deus nos deu, que foi o Filho dele por cada um de nós. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram. Quantos? Todos. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Eu prego a palavra, amém? Amém? A Letícia adora o Senhor aqui, amém? O Ministério do Louvor adora o Senhor, amém? Por isso nós alcançamos o padrão de justiça da glória de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. O apóstolo de Letícia sua, né? O suor desce. O Senhor se dedica na palavra. O Senhor ora, o Senhor estuda. O Senhor está aqui hoje pregando a palavra para a gente. Mesmo assim, eu não atingi o padrão da glória de Deus. Eu não tenho como. Quem está entendendo? Mas eu acho que existe uma pessoa melhor do que a outra. Quem acha que existe uma pessoa melhor do que a outra? Eu também acho. No meu padrão. No padrão de Deus, não. Eu acredito que você é melhor do que muita gente aí, amém? Amém? Você tem o potencial de ser o pior, mas você está sendo o melhor. Amém? Porque se você fosse se entregar aos seus sentimentos, à sua maldade, você estaria aqui, gente. Então você está segurando todos os seus bichos aí, todos os leões aí, não é? Às vezes uns querem, aí você puxa ele de volta. Mas está aí. Mas isso, por mais que você se esforce, deixa eu deixar bem claro isso para você. É correto jejuar? Sim ou não? Sim. É correto orar? Sim. É correto buscar a santidade? Sim. Apóstolo, mas o senhor disse que nada disso resolve. Não resolve no nosso padrão, no padrão de Deus. Mas isso não significa que não devemos buscar essas coisas. Mas não é porque nós buscamos essas coisas que nos tornamos perfeitos diante de Deus. Porque senão a gente teria condições de fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? O que nós sempre falamos na nossa afirmação de fé?
creio em Cristo Jesus, que Ele é o meu único, ou seja, não existe outro, mas Ele também é o que, meu? Suficiente, ou seja, não precisa ser feito nada. Então, aquela frase que eu já ensinei para vocês, não é o que eu faço que me dá a salvação. Eu faço coisas porque sou salvo em Cristo Jesus. Amém? Vida de oração, vida de santidade, devoção a Deus, estudo das Escrituras, fugir da aparência do mal, lutar contra as astutas ciladas do diabo, assumir meu compromisso como apóstolo, como servo de Deus. Você assumiu o seu compromisso como levita da casa do Senhor, como adorador, não sei que nome você vai dar, se você é um servo, se você é um diácono, se você é um pastor, eu não sei. Assumir essas coisas com integridade é correto. E é isso que Deus espera de nós. Amém? Mas não é por causa disso que nós somos salvos. Nós fazemos dessas coisas porque entendemos que fomos salvos e fomos chamados para viver essas coisas. Amém? Porque senão a gente pode estar dentro da igreja dizendo, olhar e falar assim, é impossível, gente, que o apóstolo não esteja no céu. É impossível que você não esteja no céu. Você nasceu numa família cristã. No berço, na hora de ninar, o móbile era a arca de Noé. Sabe o que é móbile? Nós vamos falar, a arca de Noé eu sei, mas móbile eu não sei. Fica lá em cima do bercinho assim, né? Eu aprendi no livro de historinha com as tias da escola bíblica, eu aprendi todas as historinhas, Jonas, eu sei tudo. Isso não te salva. Ele está dizendo aqui, versículo 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificando, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência a regras, ela vem pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus. E Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. O que Ele está querendo dizer aqui para nós? Todas essas coisas nós devemos fazer, mas não como uma obrigação, mas por ato de fé. Fé sem obras é morte. Por que eu busco santidade? Porque eu quero estar diante de Deus. Por que a gente se consagra? Por que a gente ora? Por que a gente jejua? Por que a gente estuda a palavra de Deus? Por que a gente está aqui? Porque nós queremos nos aproximar mais de Deus. Não conseguimos sozinhos. E aí vem Jesus Cristo com seu sangue precioso e nos declara justo diante de Deus. E aí nós podemos entrar na presença dele, não pelos nossos méritos. Nós estamos, sabe aquele linguajar que diz assim? Estamos na aba do chapéu de outro? É isso. Não temos justiça própria. Deus nos declara justo por causa do justo.
Não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça que foi colocada sobre Cristo. Amém? Aí a gente precisa entender uma coisa. Deus ama o pecador? Sim ou não? Bom, por um lado é verdade. Ele ama o pecador. Agora, por outro lado, ele odeia o pecador. Como ele ama e ele odeia? Ele ama todos os pecadores, por isso ele oferece a salvação. Mas ele está irado com o pecado. E se nós pecamos, automaticamente ele está irado com quem? Conosco. O que é que apazigua ele? O sangue de Jesus. Mas como é que nós nos cobrimos do sangue de Jesus? O aceitando como nosso único Senhor e Salvador. Amém? Não, mas eu quero ele como Salvador. Não, ele tem que ser Senhor também. É Senhor e Salvador. Mas se nós vamos fazer só aquilo que nós queremos, ele não vai ser o nosso Senhor. Então eu preciso fazer aquilo que ele quer e eu preciso também praticar aquilo que ele quer. Mas mesmo que pratique tudo aquilo que ele quer, não me dá direito. É o sangue dele que me faz entrar na presença de Deus. Quem está entendendo? Deu para entender? Então não podemos dizer que existe um único Deus, adorado de várias formas, e um dia todos chegarão diante dele. Não, não pode. Não existe isso. Existe um único Deus. E só existe uma maneira de você estar diante dele perdoado dos seus pecados. E eu perdoado dos meus pecados somente através de Jesus Cristo. Quem foi que fez esse plano? Quem é o homem? Quem desenvolveu isso aí? Quem pensou em tudo isso? Deus. Com quem é a nossa dívida? Deus. Então aquele negócio, Deus te pague, a gente está devedor da conta, vai debitar alguma coisa, Deus não tem que te pagar nada, né? Não, apóstolo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas quem aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, valoriza a cada dia a graça que recebeu. Graça. É você merecer ser condenado. E hoje você está vivo e salvo para a glória de Deus. Paulo entendeu isso e disse: que? Eu vou queimar como vela no altar. Eu vou derreter como cera. O resto da minha vida, o restinho que falta, mas o restinho são 70 anos, é resto. Dependendo da ótica que você está vendo. Paulo olhava do céu. Então ele dizia assim, é só um pouquinho de tempo, já já nós estaremos diante do Rei da Glória. E quem tem essa fé se conserva em santidade para esse encontro. Quem está entendendo? O Pedro está dizendo tudo isso para Cornélio. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Era esse Evangelho que a igreja pregava. Era esse Evangelho, e deve ser esse Evangelho hoje também, mas era esse Evangelho que ressuscitava mortes. Era esse Evangelho, e é esse mesmo Evangelho que cura vidas, que justifica pessoas diante de Deus. Antigamente Deus estava irado, e ele continua irado contra o pecado. Mas quando nós estamos revestidos do sangue de Cristo, cobertos com o sangue de Cristo, existe uma coisa quando a gente se encontra com Deus. Paulo teve a visão disso e ele vai fechar o Evangelho. Romanos, capítulo de número 5. Ah, apóstolo, eu penso diferente. Paulo já disse. Se trouxerem para vocês um outro evangelho, ou nós mesmos viemos a pregar outro evangelho que não seja esse, seja maldito. Não é a palavra do apóstolo disso. Porque nem mesmo, já digo para você, não existe apóstolo fundador de nova doutrina. Amém? Então não estou aqui
validando uma nova doutrina. Esse daqui é o evangelho que o Senhor Jesus nos deu. Ele diz, no capítulo 5, versículo 1 de Romanos: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. É palavra de quem? De Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Oh, Jesus! Quem vai ficar feliz com provações, com lutas e dificuldades? E Paulo está dizendo, e eu nem vou pregar para você hoje quais são as lutas que ele enfrentava. Oh, irmão, quem sofreu um naufrágio para chegar aqui? Quem perdeu todos os documentos no naufrágio aí e a tripulação? Nenhum, né? Estamos aqui hoje. Quem tomou umas tijoladas quase morreu por pregar o evangelho aí? Não. Um cara que passou por essas coisas e muito mais está dizendo que são leve e momentânea tribulação. Isso faz, se Paulo chegasse aqui e fosse pregar para nós assim, se alguém da igreja primitiva, Fátima, viesse aqui e falasse, eu vou pregar uma palavra para vocês, lá da igreja primitiva, como que a gente sentiria? Você falava, Jesus, estou reclamando com a pança cheia. Quem está entendendo? Não estou querendo diminuir a sua dificuldade. Não estou querendo diminuir o teu sacrifício para estar aqui, não é nada disso. Mas aqui eu não ouço ele dizendo, nem vejo aqui margem para ele falar assim, chega, para mim já deu. Cansei, já era. Parei. Pendurei as chuteiras, guardei minha rede. Isso é uma coisa que nem passava pela cabeça desse povo aqui. O pessoal é extraterrestre. Eu estou acreditando em extraterrestre. Agora estou começando a acreditar em extraterrestre. Está aqui, ó, o relato dos extraterrestres. Pessoas que não são daqui. Pessoas que são de lá. Ele diz, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem. Meu Deus do céu, ele está dizendo, não é qualquer coisa. As tribulações e as lutas que enfrentamos nos levam para perto de Deus e contribuem para a nossa salvação. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Não, é uma palavra que tem que ecoar pela internet, né? Tem que ecoar essa palavra. Assim como ecoa no meu coração, para que eu nunca desista, para que eu nunca diga, estou cansado, parei. Não pode existir isso na nossa cabeça. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus? Olha, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E esta esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas aí, já que ele disse que ninguém prestava, como que alguém vai morrer por alguém que não presta? Mas Deus nos prova o seu amor? Não, o seu grande amor. Ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que somos declarados justos por seu sangue,
certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles foram cheios do Espírito Santo por causa dessa palavra, que a princípio parece tão simples, mas é tão profunda. Pense nisso. Se você se encontrar com Deus, você está perdoado dos seus pecados e está em paz com Ele. Preste atenção no que eu vou dizer. Se nós nos encontrarmos com Deus por causa de Cristo, Ele está em paz conosco. Mas nós precisamos estar em quem? Em Cristo. Se alguém quer estar em Cristo, deve andar como Ele andou. Eita Deus! A gente pode fazer um monte de pregação aqui. O que é estar em Cristo? Não é só dizer. Não é falar, eu aceito Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É morrer e dizer, agora Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e agora eu vou fazer a vontade dEle, não mais a minha. Todas as vezes que eu faço a minha, quem é o Senhor da minha vida? Você mesmo. A graça nos tem alcançado. Toda vez que eu pregar, toda vez que você adorar o Senhor, toda vez que você fizer alguma coisa, saiba que isso não te faz melhor diante de Deus. É só a graça. É só a graça. Graça é algo que você não merece. Se você merece, é dívida. Se você merece algo da minha parte, é porque eu tenho uma dívida com você. A Fátima é digna do meu amor por ela. Sim ou não? É. Ainda que você não me amasse. É digna, porque a palavra nos ensinou isso. Me amando é uma dívida. A palavra diz, a ninguém deveis, a não ser o amor. Então, gente, é palavra, amém? Tudo aquilo que você tem de dívida com alguém, você precisa pagar. Como, apóstolo? Por exemplo, Paulo se sentia em dívida. Qual era a maior dívida de Paulo? Ele dizia, um dia a gente prega sobre isso, ele tinha uma dívida com todas as pessoas. Ele tinha dívida com os judeus, com os gentios, com todas as pessoas. Qual é a dívida? Eu não posso ficar sem te dar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma dívida que eu tenho com todo mundo. Pregar o evangelho. Pregar para todas as pessoas o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente vai falar do evangelho, apóstolo? Pedro disse o testemunho dele. Nós somos testemunha porque nós andamos com ele, vivemos tudo isso daí. Mas agora ele está sendo moldado para ser conforme a vontade de Cristo. Você pode não estar pronto, mas ele está moldando a sua vida para que você seja a imagem de Cristo. Eu posso te dizer uma coisa? Só que eu não vou pregar hoje. Espero que você venha semana que vem que eu vou pregar sobre isso. Por quê? A gente está falando hoje como Deus nos salvou. Deus faz coisas sem propósito? Com que propósito nós fomos salvos? De morar lá com Deus. E por que ele deixou isso aqui então? Podia ter te levado, né? Existe um propósito para a salvação. Semana que vem eu prego sobre ela. Qual o propósito da salvação? Assim como santidade. Santidade não é um fim. Santidade é um meio. Está dando para entender? O que significa ser um fim? Ser um fim é ser santidade por santidade. Santidade é um caminho que você trilha para se relacionar com Deus. Você vai se santificar para quê? Para ser santo. Mas por que você quer ser santo? Para você estar diante de Deus. Ou seja, qual o caminho que te leva para Deus? O caminho da santidade. Amém? Quanto mais você santifica, mais você se aproxima de Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Apóstolo, foi uma aula, apóstolo. Que tenha sido, irmão. Mas foi uma pregação.
Isso é uma pregação, não, foi um evangelismo. Vixe, gente, como na igreja nós precisamos evangelizar. Tem pessoas que aceitaram a Jesus Cristo sem saber o que aceitaram. Tem pessoas na igreja dizendo que são cristãos sem saber o que é ser cristão. Tem gente sendo líder de igreja sem saber o que é ser líder de uma igreja. A igreja não é minha. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deu para entender um pouquinho a palavra? Apóstolo, quem quer esse estudo? Alguém quer esse estudo aqui? Alguém está interessado nesse estudo? Só pegar a Bíblia. Está tudo na cabeça. Pega a Bíblia. São as referências que eu te dei. É só você ler lá. Olha o quanto Deus te amou. Olha o quanto Deus nos amou. Não merecíamos. E Ele nos amou. Então tudo que você fizer, faça com o maior amor do mundo. Faça sem chorar de tristeza. Sempre olhe e fala assim, olha lá para a cruz. Quando você tiver com problema de referenciais a seguir, olha lá para a cruz. Olha para Ele. Quando você se sentir cansado, olha para a cruz. Todas as vezes que alguma coisa vier para te parar, olha para a cruz. Porque foi isso que Jesus ensinou. Olhe para mim. Olhe para mim. Não a Deus. Olhe para mim, Jesus. Eu não deixei a minha cruz. Quem quiser, brinca de siga o mestre. Lembra da brincadeira de siga o mestre? O mestre andava lá na ponte. A gente vai andar na ponte. O mestre amou. O que a gente vai fazer? Vamos. O mestre fez isso. A gente vai copiar. Nós vamos copiar Cristo. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no teu coração neste momento. Pai Santo Eterno Deus, eu ministrei a tua palavra. Ela, Senhor meu Deus, também me mói, Senhor. Ela também, Senhor meu Deus, me aperta, abre feridas. Mas ela também me cura, Senhor. Pai, eu quero sempre desfrutar desta graça. Nós não somos dignos, Senhor. É a tua graça que nos basta. Foi isso que Paulo entendeu. Ele não precisava ser livrado desse inimigo que esbofeteava ele. A graça bastava para ele. Senhor, ensina-nos a entender que a tua graça nos basta, Senhor. Ainda que as coisas nos faltem, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente quer, Senhor, a tua graça nos basta, Senhor.